Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Trip Y, já se inscreve que a gente compartilha sobre intercâmbio pro mundo inteiro. Segue também a gente nas redes sociais, me segue nas redes sociais. Se você não me conhece, eu sou o Lucas André e conto sobre a minha experiência do meu intercâmbio em Dubai, que é uma cidade nos Emirados Árabes totalmente diferente da rota de intercâmbio. E no vídeo de hoje a gente vai responder a pergunta: é seguro para a comunidade LGBTQIAP+, vir fazer um intercâmbio em Dubai? E eu vou contar sobre a minha experiência, do que eu vi, vivi e ouvi, beleza? Vamos lá! É seguro, ponto. Mas tem alguns pontos que a gente precisa ter um pouco de cuidado, tá? O que é ilegal nos Emirados Árabes, assim como na maioria dos países árabes? Atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo. É isso que é ilegal, tá? Então, se você é gay, se você é bi, se você é lésbica, principalmente esses três, as pessoas trans eu vou falar um pouco depois. Principalmente esses três, o que vai ser ilegal é se você praticar uma atividade sexual com pessoa do mesmo sexo em público. Ou seja, que o que você faz na sua casa, no seu particular, diz respeito a você. Obviamente, não pode uma demonstração de afeto em público. Então você não vai poder ir com o seu marido, sua esposa, enfim, e beijar na rua. Nem se você for hétero. Então, as regras constituem nisso. A gente fala que é um tema um pouco delicado. Mas quando você chega lá, você tem uma outra visão e você entende que eles veem o mundo de uma forma diferente. Sim, os Emirados Árabes é um país islâmico, porém Dubai é um país mais aberto para o mundo, mas isso não quer dizer que eles desrespeitam. São coisas totalmente diferentes da visão que a gente tem de LGBTfobia aqui no Brasil do que existe lá, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente corre o risco de sair na rua e apanhar. A gente corre o risco de estar num aplicativo de relacionamento, chegar lá e a pessoa fazer alguma coisa com você que você não queira. A gente corre sim esse risco de ser xingado nas redes sociais, de ser xingado na rua, de ser discriminado por algo na rua, nas lojas, enfim. Mas lá isso não existe. Porque eles partem do princípio que essa comunidade não existe. Pasmem. Não existe esse conceito de ser uma pessoa LGBT. Existe uma pessoa que pratica crimes de se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Conseguiram entender a diferença? Lá você não vai estar andando na rua, seja com a roupa que você estiver, a pessoa não vai apontar o dedo pra você e falar assim: você é isso, isso, isso. Isso não vai acontecer. Você não vai estar andando na rua e as pessoas vão querer te bater. Isso não vai acontecer. O que realmente é crime, volto a dizer, é a prática sexual com pessoas do mesmo sexo. Eu preciso afirmar isso com vocês para entender de que sim, Dubai é um país seguro para todo mundo, tá? Agora, se a gente entra num contexto de que você quer fazer um intercâmbio, você quer vir para cá, para badalar, para ir para festas da comunidade, isso não vai ter. Não explicitamente, existem, mas não é algo explícito. Não existem eventos para essa comunidade, infelizmente. Mas, por exemplo, você fechou lá, Lady Gaga já fechou lá, Rihanna já fechou lá. As grandes divas pop, por exemplo, já fizeram show lá. E existem shows de pessoas que fazem parte da comunidade lá também. Então, não é um show que vai levantar uma bandeira, mas é um show de música e de que a grande maioria do público faz parte da comunidade. E é interessante dizer isso porque muitas coisas na minha cabeça ficaram em choque quando eu cheguei em Dubai e percebi algumas coisas. Por exemplo, alguns choques culturais. Existe uma grande comunidade de turcos lá. Esse é um exemplo. E os turcos, os homens, se cumprimentam dando 3 beijos no rosto. Os homens comem. Beijo, beijo, beijo. Que aqui no Brasil é algo visto como... É primeiro que a gente fala que 3 beijinhos é pra casar, mas é algo visto como, tipo, ainda tem um pouco de machismo nisso. Nossa, os homens se beijando, tudo mais. Os indianos, os homens, andam em bandos e muitos deles andam em duplas de dedinhos dados, assim, na rua. Então eles andam com os dedinhos dados. E aí você fica pensando, gente, você não pode ter uma demonstração de afeto, assim, mas é porque é cultural deles. Isso não quer dizer que eles fazem parte da comunidade, mas é cultural. Outra coisa, os árabes também têm isso do beijo no rosto e eles gostam muito. Então, uma coisa que eu achava muito interessante e que eles andam muito junto com homens e as mulheres muito com mulheres. Então, eles trocam em forma de amizade, de abraços, de beijos no rosto com outros homens.
Então, é um lugar que você se sente, você fala, ué, mas não podia, mas aí você chega aqui e vê isso. Mas é de fato culturalmente falando, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam é que é um lugar que existe esse tipo de liberdade, mas porque é algo cultural. Eu falo que as festas, eu dançava com a forma que eu queria nas festas. Dançava e dançava até porque ninguém tava ligando, sabe? Ninguém tá nem aí. Ninguém entende que, ai, a pessoa está rebolando é porque aqui no Brasil tem isso, né? Rebolou é porque ele é. Essa Coca-Cola é Fanta. Mas lá eles não têm essa visão. Então eles achavam assim até que, os brasileiros dançam dessa forma, sabe? Assim como a gente acha, os indianos andam com o dedinho dado. Então tem essa questão cultural que é muito forte. Agora nesse meio do vídeo eu vou falar um pouco da comunidade trans, tá? É um pouco mais complicado no quesito de eu ainda não fiz toda a minha transição, por exemplo, no papel. Então quando eu chego lá na imigração, eu tenho um nome social, mas no meu documento eu tenho o meu nome que foi dado lá de registro, né? Lá quando eu era criança. E aí, até, às vezes, a foto é uma foto diferente do que você está hoje. Então, você vai ter um certo problema a entrar no país, nesse caso, infelizmente. E aí, você tem que tomar uns certos cuidados. Agora, se você já mudou toda a sua documentação, você já tem todo um processo de transição, não tem problema nenhum, tá? Você ir, você visitar, você fazer o seu intercâmbio. O que não vai dar para ser feito, e que você deve tomar muito cuidado, é para quem você fala sobre isso, para quem você explana. A maioria dos países no mundo hoje já é tudo muito aberto. Tem outro tipo de visão do que tem os Emirados Árabes. Mas você tem que tomar um certo cuidado, porque isso, em algum momento de raiva, pode voltar contra você. Então, por exemplo, tem um vizinho que a gente deu festa no apartamento e o vizinho ficou incomodado. E você em algum momento já falou isso para o seu vizinho, de que você é uma pessoa trans ou que você faz parte mesmo da comunidade LGBT. E aí, ele pode sim te denunciar. Agora, o que a polícia vai fazer com isso? Não existe de fato uma lei de pena de morte, tudo isso. Mas você pode acontecer, você ir preso ou ser deportado. Mas o vizinho pode denunciar. E aí, o que a polícia vai fazer é, ou vai tentar acatar a denúncia, vai entender o que tá acontecendo, mas muitas vezes não tem como provar. Então, se não tem como provar, é porque não aconteceu, sabe? Então é uma calúnia do vizinho. Mas, em Dubai, 90% da população é estrangeira. Ninguém quer ter confusão com polícia, ninguém quer ter confusão de jeito nenhum, porque você vai ter que voltar pro seu país de origem. Então, existe o risco, mas você tem que tomar um cuidado nesse sentido, mas são cuidados diferentes do que você tem que ter no Brasil, tá? Uma coisa que vale ressaltar, você vai se divertir muito aqui. E por ser um lugar que respeita, você vai se sentir muito mais respeitado nos Emirados Árabes, respeitado ou respeitada nos Emirados Árabes do que no próprio Brasil, muitas vezes em muitos lugares, beleza? Em Dubai não vai ser um lugar para você levantar bandeira, isso realmente não pode, não vai ser um lugar que você vai ter grandes discussões sobre isso, mas vai ser um lugar que você vai ter qualidade de vida e respeito. Cabe a você entender em que momento da vida você está e o que realmente te move, beleza? Aplicativos de relacionamento, todos são proibidos nos Emirados Árabes, tanto heterossexuais quanto da comunidade. Mas, com algumas VPNs e tudo mais, você consegue acessar. Só que existem países, por exemplo, que têm uma cultura muito mais fechada e que nem com a VPN vai funcionar. Então, Dubai meio que libera fazer ilegalmente VPN e você pode utilizar esses aplicativos de relacionamento. E aí, levantaram uma questão pra mim, perguntaram pra mim isso nas redes sociais, falaram assim, mas eu ouvi dizer, sempre alguém ouviu, né? Eu ouvi dizer que o amigo do fulano, do primo, uma vez estava num aplicativo desse de relacionamento e aí marcou com o cara de encontrar o cara lá no apartamento dele, porque, lembrando, você não pode ter afeto na rua, esse tipo de tensão sexual na rua. Você pode ter um date lá, não sei o que, mas esse date não vai finalizar na rua. Ele vai finalizar em algum lugar privado. E aí, quando chegou lá, era uma emboscada. Era a polícia caçando outras pessoas. O tempo que eu passei em Dubai, eu não vi isso acontecer, não vi falarem sobre isso. Meus amigos, todos que usavam os aplicativos, nunca passaram por isso. Mas eu reforço, você tem que ter cuidado ao utilizar esses aplicativos em todos os lugares. Se não é a polícia, pode ser um maníaco. Então, tomem cuidado. Saiba quem é, faça ligação de vídeo, enfim. Entenda quem é de fato a pessoa antes de sair saindo por aí, beleza? Então, esse tipo de cuidado você tem que ter sim. Mas não só
quando você for pra Dubai, mas quando você estiver em qualquer lugar. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou, que eu tinha muita dúvida ao ir a Dubai, que era uma questão, muita gente, ou era familiares falando, os amigos falando, ai, toma cuidado com esse medo. Quando eu cheguei lá, eu tive essa surpresa positiva, de que não era um lugar que ai, não posso falar sobre, tem que ser tudo muito escondido e não sei o que. Não, é um lugar que vale a comunicação e vale tá muito aberto ao diálogo nesse ponto. Você não vai dialogar com o rei de Dubai, com o príncipe de Dubai, mas você não ia dialogar de qualquer forma se fosse qualquer outro assunto. Mas, entre as pessoas e outras culturas, você vai poder sim dialogar sobre, poder falar abertamente sobre, ressaltando, tomando alguns cuidados com quem você fala, da confiança, mas não existe problema algum, tá? Historinha pra vocês do que eu vivi. Um dia eu estava numa festa, e aí vi duas amigas minhas, beberam muito e tal, estavam lá, começaram a se pegar. O segurança da festa foi lá, separou as duas e expulsou as duas da festa. Porque não pode. E o segurança não era nem lá dos Emirados, ele é de outro lugar. Mas o que ele explicou? Se existe uma fiscalização lá dentro, a paisana, na festa, o clube fecha, tá? Então não é por ele que ele se sentiu até constrangido, assim, sabe? Não é por ele, mas sim é uma regra do clube. Porque eles não vão fechar porque as bonitas não conseguiram se conter. Mas isso aconteceu da mesma forma com um amigo meu hétero, que tava ficando com uma menina, e aí a segurança foi lá, tirou da festa, sabe? Foi, no caso, a mesma punição, mesmo que seja num lugar privado. Tá? Eu faço esse vídeo hoje do Brasil. Isso é um ponto importante. Que existe sim um controle do que é falado sobre o país. Então, se você está lá e está falando sobre e se assumindo publicamente nas redes sociais, do tipo, falando de fato mesmo sobre, talvez você possa ter algum problema. Talvez, mas não vale o risco, tá, gente? Então tome muito cuidado quando você for pra lá, do tipo, vou pra lá com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, e vou e tiro uma foto beijando na boca na frente lá de um lugar. Tudo bem que não vai ter nenhum policial, não tem fiscalização, talvez só tava eu e ele, e eu tô morando lá e postei essa foto. Você tem uma prova viva que você está fazendo atividades sexuais com pessoas do mesmo sexo em público. Então, tipo, aí não tem como defender também. Então, esse tipo de cuidado você precisa ter. Coisas que aqui no Brasil a gente não precisa, tá? E aí, como eu falo, eu tô falando isso aqui do Brasil porque aí fica mais fácil de eu falar abertamente sobre isso. Eu não sei quais, se derrubaria o vídeo, o que aconteceria se eu estivesse postando de lá. Mas como eu tô aqui no Brasil, pra mim tá tudo bem, tá tudo beleza. Bom, eu sei que é um assunto que surge muitas dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que eu vou responder. Caso eu não tenha falado alguma coisa aqui, deixa nos comentários que eu vou e falo. E aí, gente, vivam a liberdade de vocês aqui, mas com essas ressalvas, tá? Então respeitem também a cultura de lá, que é uma cultura que não pode ter esse tipo de afeto em público. Mas não é só conosco, é com todo mundo. Então, essa é a dinâmica. Espero poder encontrar vocês um dia em Dubai. Vão sem medo, tomem as devidas precauções, mas Dubai vai te acolher como um indivíduo, beleza? Beijos e até o próximo vídeo.